Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro nosso episódio semanal sobre NBA, semanal no feed aberto. São 2 episódios por semana de NBA no podcast Cara dos Esportes, um deles exclusivos para apoiadores, né? Toda semana lá no site caradosesportes.com.br. Então se torne apoiador para ter acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, R$14,90 por mês. Link tá na descrição, mas é só ir lá, caradosesportes.com.br. No programa de hoje eu vou receber meu amigo Ricardo Stabulito Jr., editor do Jumper. A gente vai falar sobre os 2 principais tópicos da NBA nesse momento, né? Primeiro, Copa NBA se encerrou nessa terça-feira, o Milwaukee Bucks foi campeão. Aparentemente o Doc Rivers não é o pior técnico da história dos esportes coletivos. Vou fazer essa pergunta pro Ricardo, porque ouvindo os comentários e o que o pessoal falava sobre o Doc Rivers, parecia que esse era o caso, né? E depois a gente vai falar sobre o assunto, acho que é o mais quente da NBA, mais até do que a Copa NBA. E a NBA isso ser um assunto principal, eu acho que explica muito essa queda da audiência da NBA, que é o tópico que a gente vai falar. E o fato das pessoas estarem discutindo mais a queda da audiência do que os jogos em si, eu acho que é um pouco como a NBA ela é uma excelente novela pra você acompanhar, mas não necessariamente as pessoas estão assistindo aos jogos também, né? E a gente vai debater os motivos, se é motivo pra preocupação, se é algo novo. Então é um tópico que o pessoal tem perguntado bastante, inclusive também. Antes de começar, dá um abraço, dá um alô, Ricardo Stabulito. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tá pronto aí pra passar seu dia 25 de dezembro assistindo 12 horas de NBA? Não estou. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Sempre um prazer estar por aqui. Não estou porque eu não consigo, Gabriel. Geralmente eu escolho ali uns 2 ou 3 jogos, que é o que eu suporto, sabe? Eu poderia chegar aqui e dizer que eu sou um fanático, que assisto tudo quanto é jogo, mas não, cara. Assim, numa noite normal, um jogo tá de bom tamanho, às vezes 1,5, uma rodada dupla da TV, geralmente já que é rodada dupla você acaba ficando. Mas especialmente Natal, essas coisas, né, a gente tem mais coisas para fazer, comer, manter essa barriguinha aqui fora de forma. E o basquete a gente assiste uns 2, 3 jogos, tá, de excelente tamanho, até porque tem muita coisa para prestar atenção. Tô mais preocupado nesse momento com o especial do Roberto Carlos, né? Vamos falar sobre a Copa NBA, né? O Milwaukee Bucks derrotou o Oklahoma City Thunder 97-81. Um jogo com placar baixo, com lances ríspidos, que eu senti uma atmosfera de playoff na partida mesmo. E o Milwaukee Bucks, ele vence, dá um sinal muito positivo de que era algo que, acho que pra muita gente que acompanha de forma casual, de repente esteja percebendo agora, né? Mas é um time que vem muito bem no último mês, né? Já subiu bastante na classificação geral da Conferência Leste. E claro que eu acho que é um jogo um pouco extremo, né? Porque o Oklahoma City Thunder só acertou 5 de 32 arremessos de 3, né? É algo que, assim, por mais que você possa elogiar a defesa e tal, isso tem muito a ver com sorte, né? A bola do Thunder não tava caindo, não tava num dia muito calibrado. Mas ainda assim eu acho que é um sinal muito positivo e eu sinto, na minha cabeça pelo menos, Ricardo, recoloca ali o Milwaukee Bucks de vez ali como, não no primeiro escalão do leste, porque o primeiro escalão do leste tem um time só que é o Boston Celtics, mas no primeiro patamar ali de times candidatos a destronarem o Boston Celtics, porque eu acho que foi um jogo que ainda mostra que na maioria das partidas, eu diria que enfrentando 28 dos outros 29 times, o Milwaukee Bucks vai ter o melhor jogador da NBA. Não vai ser contra o Denver Nuggets, que o Jokic é melhor que ele. Mas quando você tem o melhor jogador em quadra e o Damian Lillard vai ser melhor do que a maioria dos segundos melhores jogadores do adversário, eu ainda acho que é um time muito forte. Esse é o grande ponto que fica de tudo isso, sabe? Ganhou um título, Damian Lillard de campeão, essas coisas. Isso aí tudo, assim, eles se empolgam muito, né? Afinal é 500 mil na conta de cada um, né?
É obviamente que eles se empolgam e tal, mas assim, o que fica pra gente essencial é esse retorno, entre aspas, do Bucks, a confirmação desse retorno do Bucks, né? Que só ganhou 2 dos 10 primeiros jogos da temporada. Então, assim, a situação era muito ruim e a recuperação é impressionante. Ontem ganhou sem o Middleton, o que já é um meio que costume, né? Já tá virando meio que um costume. O Middleton é o Luke Perry na 10ª temporada de base no baile, né? Participação, ele meio que tá em todos os capítulos, mas é sempre apresentado como Special Guest Star, ou seja, não dá pra contar. Né? É uma Assim, referência que você é a única pessoa que vai pegar aqui, incluindo todos os ouvintes. Não, realmente, mas é porque me marca muito, né? O cara tá na temporada inteira, assim, mas eles não garantem ele no elenco, sabe? Não, é uma aparição especial. Na temporada inteira, como um dos principais personagens, mas é uma aparição especial. E o Middleton é meio que isso, né? Um cara que, teoricamente, ele vai estar em todo o jogo, mas encare como uma presença especial quando ele estiver em quadra, porque não é garantia. Esse é o grande ponto que fica pra gente, essa recuperação do Bucks, o Bucks se anunciando como um candidato do leste, que ele tem que ser, né? Assim, se desse errado de fato, estava se mostrando o Bucks, o caminho era trocar o Giannis e jogar e demolir pro zero, porque ativos não existem mais quase ali. Então não tem para onde ir para cima ali, né? Provavelmente se desse errado era a reconstrução. Então é um sinal de alívio para o Bucks também, é um bom sinal. Em geral, por mais que o jogo tenha sido atípico e tal, mas o Bucks tem uma coisa interessante em relação a outros times, Gabriel, que ele tem mostrado nessa temporada especificamente. É um time que consegue ganhar jogos no ataque e na defesa. O Bucks é um time que a gente confia que pode ganhar um jogo fazendo 132 ou 97 pontos, sabe? E isso é importante. Isso é importante. Isso é um ponto que os times campeões geralmente têm. Times que só ganham no ataque ou só ganham na defesa são mais frágeis nesse sentido. Essa coisa do Milwaukee Bucks nos dois lados da quadra, né, diz muito sobre o melhor jogador deles, né? Porque o Giannis, eu sinto que ele, desse jogo, né, e na temporada como um todo, ele tem sido, tipo, meio que um homem entre meninos no meio dos dois lados da quadra, né? O que ele faz, eu acho que ele cortou o número de arremessos de 3 dele, o que eu acho que faz muito bem, né? Porque, tudo bem, você gostaria que o Giannis desenvolvesse um arremesso de 3? Claro, mas ele é assustador perto da cesta, então quanto mais perto da cesta ele ficar, melhor, e aí ele vem com média 30 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e bloqueando arremessos, e acho que ele tem sido vital porque o Brook Lopes claramente entrou num estágio diferente da carreira, na minha opinião. E eu acho que o Giannis tem compensado muito disso, né? E o Lillard vem jogando muito bem. O ponto que eu levantaria, Ricardo, que eu queria saber a sua opinião também, eu não sinto ainda que o Giannis e o Lillard jogam em dupla. Eu sinto que ainda é muito eles se alternando, uma posse do Lillard, uma posse do Giannis, e são dois jogadores que o Giannis próximo à cesta e o Lillard no perímetro são dois dos melhores no que fazem, né? Então, funciona. Mas aquela coisa que quando a troca aconteceu, da gente pensar, pô, o pick and roll entre os dois vai ser imparável e tal. Eu não sinto que eles desenvolveram um jogo entre eles, né? Mas são dois jogadores muito talentosos que mesmo nesse esquema de trocar turno ainda funciona muito bem. Eu concordo com você, eu tava pensando nisso, né? Porque a reação natural das pessoas quando o Bucks começou a jogar bem foi meio que dizer que havia uma melhor sinergia entre os dois. Você vê o jogo de ontem, não tem muita sinergia entre os dois, sabe? Os dois, especialmente o Lillard, simplesmente está jogando melhor. O Lillard está tentando os arremessos que ele costuma tentar e estão caindo. E isso é uma grande diferença em relação à temporada passada, em que fisicamente ele foi provavelmente a pior temporada dele. Foi uma temporada em que ele teve lesões, mas em geral, quando ele estava em quadra, você sentia que não era o Lillard que a gente estava acostumado. Então, assim, eu concordo muito com você. Você assistiu um jogo como o de ontem, eu não acho que a melhora do Bucks passe por o Giannis e Lillard estão jogando em dupla e olha como eles funcionam bem juntos. Não, eu acho que o que acontece é o Lillard está melhor para começar. O Giannis a gente sabe o que é, né, Gabriel? Sim, o Giannis é isso, cara. O Giannis é essa força na natureza. E
Em relação ao início da temporada, o que está bem melhor também é que o Doc Rivers, né, ele meio que deu uma arredondada, ele foi meio que encontrando as soluções, os encaixes da rotação. Como, por exemplo, o André Jackson ontem, que foi fundamental, por mais que eu não acho que o André Jackson é o showstopper, ele fez um bom trabalho do Shai Gilgeous-Alexander, e por aí passa a vitória também. Então, eu acho que passa muito mais pelo acredite, né, pelo trabalho do Doc Rivers, eu acho, encontrando a rotação e acertando as coisas, por uma melhora individual, especialmente dos dois. Mas é aquela história, né, Gabriel? A gente meio que fica procurando botar dois caras e pensar que eles funcionam perfeitamente. Às vezes, funcionar perfeito de dois jogadores é simplesmente um pisar no pé do outro. Eu acho que é isso que a gente está vendo no Bucks, é a última temporada e essa. E também não atrapalha eles terem na comissão técnica o Mr. Copa NBA, né? Que é o Darvin Ham. Invicto. O homem tá invicto, né? Ainda. 14 jogos, 14 vitórias, 2 títulos. Darvin Ham, né? É o cara que tinha muito isso, né? O técnico que sabe jogar Libertadores, né? O técnico que sabe jogar o mata-mata aqui no futebol brasileiro. O Darvin Ham é o cara que, se você quer ganhar a Copa NBA, você traz ele, né? Porque... E versátil, né? Como técnico principal, como assistente, né? Sim, Daqui a pouco coloco ele como assistente de vídeo, né? Com mão no bolso, com o braço cruzado, de todo jeito. Exatamente. Do lado do Oklahoma City Thunder, eu acho que é justo pensar que foi um jogo que, na matemática do arremesso de 3, eles estavam no pior lado possível da variabilidade, né, de como vai variar quando uma bola de 3 cai. Mas, assim, entrando na temporada, o único ponto que eu acho que dava pra você citar como preocupante do Oklahoma City Thunder, de fato, era que é um time construindo em arremesso de 3 e o Shai Gilgeous-Alexander atacando a cesta. E quem que é o outro cara que pode gerar um ataque, né? E, claro, seria o Jalen Williams ou o Chet Holmgren. O Chet Holmgren tá machucado nesse momento. O Jalen Williams é um cara que tá no 4º ano dele na NBA. 4º ou 3º agora, não lembro. Mas é muito jovem ainda, né? E eu acho que num jogo que a bola de 3 não tava caindo, que o Shai também não tava tão inspirado e foi muito bem marcado, eu acho que faltou essa terceira opção, né? Que é de se esperar pra um time jovem. Não acho que a gente vai ver, vamos atrás do Zach LaVine aqui pra tentar... Brandon Ingram, um desses caras que estão no mercado. Não acho que o Thunder vai fazer grandes movimentações. Mas se tem algo que você pode apontar como um problema, talvez não um problema, um ponto fraco do Oklahoma City Thunder, é não ter esse segundo cara. Assim como o Celtics tem o Tatum e tem o Jaylen Brown, não tem esse segundo cara no Oklahoma City Thunder, né? E eu não sei se dá pra confiar que o Jalen Williams e o Chet Holmgren possam ser esse cara nesse estágio da carreira deles. Na verdade, o apoio no primeiro tempo que funcionou foi o Hartenstein, né? O Hartenstein funcionou bem no primeiro tempo, mas esse é um problema de... Interromper rapidinho sobre o Hartenstein, porque eu sinto que ele é meio que um sintoma, ele tá muito envolvido no ataque do Oklahoma City Thunder, né? E eu gosto muito dele, eu já gostava muito dele na época do Los Angeles Clippers. Eu achei que o Knicks, na época, conseguiu um baita contrato com ele. Mas eu acho que ele tá muito envolvido, né? Ele tá tocando na bola toda vez, tá dando passe decisivo e tal. E eu acho que é meio sintomático isso, porque, imagino que você goste do Hartenstein, assim como eu gosto do Hartenstein. Todo mundo gosta dele. Mas, eu acho que ele é muito Hartenstein nesse ataque pro meu gosto. Provavelmente. É uma análise possível mesmo. Eu não tinha parado para pensar por esse lado, eu acho que faz sentido mesmo. É certamente o máximo que a gente viu o Hartenstein no ataque na carreira dele de longe, acho, que a gente está vendo no Thunder. De fato, como você disse, toda a bola passa por ele, a capacidade dele fazer o handoff, o passes que meio que dinamiza muitas vezes o ataque do Thunder, ou que traz alguma coisa diferente para o ataque do Thunder, um pouco mais de movimentação de bola, coletivo. Agora, e no primeiro tempo ele funcionou bem. Agora, eu acho que até mostra essa limitação como o jogo se transformou no segundo tempo. Porque o que ficou muito claro no primeiro tempo, com o Thunder arremessando tão mal, é que o Bucks entendeu, olha, eu vou fechar o garrafão
E acabou, esses caras vão ter que acertar a bola de 3. Eles acertaram 5 de 32 no jogo, né? Você disse 5 de 32, e a impressão visual era 2 ou 3, era menos ainda, porque foi tanto arremesso errado que ele ficou impressionante. E quando fechou, desativou a válvula Isaiah Hartenstein, porque o Hartenstein ele é um jogador para ser acionado, é um jogador para acionar, mas ele não é um jogador para receber a bola e de fato ele resolver, ele criar para si mesmo. O jogo está complicado, coloca a bola próximo da cesta na mão dele, que ele dentro de um garrafão povoado vai resolver. E não é assim que funciona. E isso ficou muito claro no segundo tempo também. E meio que o Thunder também faz isso. Isso é engraçado. A estratégia do Thunder defensiva, e a melhor defesa da liga, o Thunder, é fechar o garrafão e às vezes até liberar mais bola de 3 pontos do que você gostaria que um time liberasse na NBA hoje, mas proteger o garrafão. Olha, ponto fácil eu não vou te dar. Você vai lá e acerta os arremessos. E ontem, meio que eles sofreram com isso. Meio que o Bucks, ao longo do jogo, o Bucks foi percebendo que o caminho da mina era esse. E o Thunder sofreu um pouco da doença que ele inflige aos outros, digamos assim. O que me faz falta no Thunder, que eu olho e que realmente faz falta, e que vai de encontro à sua análise, é de um sexto jogador. Alguém para sair do banco e ser ataque instantâneo, digamos assim. Isso me faz falta, isso eu acho que faz falta. Eu até fui ver ontem para não dizer alguma besteira, e de fato o banco do Thunder ontem foram 4 jogadores fazendo 15 pontos. Caruso fez 2, por exemplo. Lógico que você espera mais do Caruso, mas nem o Caruso em si é esse jogador. O Cason Wallace, que é muito elogiado, não é o Cason Wallace também esse cara. Então isso eu sinto às vezes falta. E eu acho que é uma coisa que até funcionava melhor quando no pouco tempo que o Julian Williams foi reserva início de carreira. Eu acho que isso ele fazia mais sentido nesse papel. Eu não acho que ele tenha que ser reserva, não estou falando isso, Gabriel, mas falta um jogador que possa sair do banco e meio que botar um pouco de gasolina no jogo pro Thunder. Eu acho que isso o Thunder não tem, e isso se fez bastante ausente no jogo de ontem, embora a gente tenha que lembrar, como você disse, olha, a pior pontuação do Thunder na temporada antes dos 81 de ontem foi 99 pontos, né? Chutou 33% de quadra, 15% para 3 pontos, que é muito é a pior marca da temporada de longe. O time tem muito operário da bola, jogador profissional de basquete ali vindo do banco, né? Falta um peladeiro, né? E eu acho que é o tipo de troca que eles poderiam fazer, né? Porque eles têm um caminhão de ativos, trazendo um desses caras aí vindo do banco. Realmente eu concordo que, assim, não seria um cara que jogaria 25 minutos toda a partida. Eu acho que dependeria muito do jogo, né? Dependeria muito do confronto, mas realmente é um tipo de jogador que fez falta, que faz falta para essa equipe. Vamos seguir aqui na nossa pauta e vamos falar sobre audiência. A audiência da NBA não tá sendo boa esse ano. Saiu notícia recentemente de que na ESPN lá dos Estados Unidos 28% mais baixa do que na temporada passada. Esses números dizem apenas dos Estados Unidos, o que eu ouvi de pessoas que cobrem a liga lá e tal, que internacionalmente a liga tá crescendo e tá muito bem. Então a gente tá discutindo, esse problema que tá sendo discutido é um problema nos Estados Unidos. Não é um problema no Brasil, não é um problema na China, não é um problema na Europa, porque lá a NBA continua crescendo, continua muito bem e... Ô, Gabriel, tem uma pesquisa recente, eu não vou lembrar qual é o instituto de pesquisa que fez, até porque é oriental, provavelmente, aí para lembrar o nome é ainda mais difícil, mas na China, pessoas que dizem ser fãs da NBA, que assistem a NBA, o contingente das pessoas é maior do que o próprio Estados Unidos, é mais do que a população dos Estados Unidos. Então, assim, né, isso a gente sempre tem que dimensionar isso, né? Sim, e a NBA vai voltar à China agora para jogos de pré-temporada, né? Vai realizar jogos em Macau. Foi um processo longo para
para reparar o relacionamento da liga com a China depois dos comentários do então General Manager do Houston Rockets, o Daryl Morey, apoiando Hong Kong, né? Que é toda uma questão geopolítica que você escuta lá no Xadrez Verbal. Você não vai escutar aqui no podcast Cara dos Esportes. Mas, de fato, os números nos Estados Unidos estão ruins. E eu acho que você consegue fazer um argumento com dados para dizer que não é um motivo para crise e para que há um motivo para crise. Acho que o argumento mais forte, na minha opinião, Ricardo, para dizer que existe um problema é o fato de 5 times terem sido vendidos nos últimos 5 anos e a segunda maior franquia da NBA, que é o Boston Celtics, estar à venda. Isso eu acho preocupante, porque você tem um monte de bilionário que decidiu que era a hora de vender, e esses caras não gostam de vender e perder dinheiro, eles gostam de vender em alta. Então é algo pra ficar de olho. A NBA não vai ser um problema, acordos televisivos no futuro próximo, porque eles já estão com o contrato deles renovados recentemente por mais 10 anos, então quanto a isso não há preocupação. O valor das franquias continua muito alto. Saiu hoje, inclusive, o Sportico, que é um site da parte de negócios esportivos. O valor médio de um time da NBA é 4,6 bilhões de dólares. Fica atrás apenas do valor médio da NFL, que é 5,93. Eu já falei aqui no podcast 1000 vezes e repito mais uma vez, a NFL é intocável. O gap, você soma a popularidade da NBA e da Major League Baseball, você não alcança a NFL. Então a NFL é completamente intocável. Tem outros pontos também, por exemplo, esse é difícil de você encontrar números concretos, porque você não tem um número geral da audiência da televisão como um todo. Mas esse período que fala, caiu 40% a audiência da NBA nos últimos 13 anos, um negócio assim, a audiência da televisão despencou. Os canais de TV estão passando por um momento muito complicado, porque a audiência da TV linear despencou, ninguém assiste mais. Eu pego pelos meus hábitos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu liguei a TV pra, vou passar aqui pelos canais da Sky pra ver o que tá passando pra assistir, né? Ou, eu assisto, de TV linear eu assisto futebol, esportes e volta e meia jornal. De resto, nada, né? E é um hábito da nossa geração. Pessoas mais velhas que a gente, eu vejo pela minha mãe, por exemplo. A minha mãe, 90% do tempo tá assistindo streaming também, né? Não tá assistindo TV. Então, eu acho que você atribuir isso a um problema da NBA, eu acho que é ou desonestidade ou ignorância. Porque provavelmente a audiência da NBA caiu menos do que da TV como um todo. Assim como o pessoal falava sobre a NFL, a audiência da NFL tá menor. Mas você olha, tô chutando aqui o número, não tô falando verdade. A audiência da NFL caiu 10%. E a audiência de tudo na televisão caiu 50%, 40%. E aí, por isso que quando vai chegar na hora de renovar, os canais de TV vão falar assim, a única coisa que tá dando audiência pra gente é esporte. Então a gente vai pagar mais do que da última vez. Então, eu acho que tem motivos de preocupação a queda da NBA. Você gostaria que não estivesse numa queda tão grande, mas se você olha pro cenário da televisão atualmente, como mudou, eu acho que é um reflexo muito maior da mudança dos hábitos das pessoas que assistem conteúdo em vídeo, né, do que de fato um problema da NBA, né? Eu acho que é muito mais isso. Acho que as pessoas estão tentando medir a audiência da forma tradicional, enquanto a gente saiu completamente desse modelo de, tem a caixa do Ibope, uma amostragem aí de televisões pra saber o que a pessoa tá assistindo. Então, acho que a gente tá num cenário de uma transição bem grande ainda. Eu penso muito com você. Eu acho que os dois pontos que a gente tem que falar antes são os dois pontos que você falou. Primeiro, a noção de audiência, ela mudou. A audiência da televisão caiu, do esporte na televisão caiu. A audiência da NBA não caiu, porque assim, o que mudou foi a audiência continua, mas nas redes sociais.
né, acompanhando o post da NBA no Instagram, no X, onde for, ou nos próprios sistemas de streaming, os conteúdos deles. O que mudou é a relação nossa com o conteúdo, o próprio conteúdo que é produzido vai muito além dos jogos, então acho que passa muito por isso, sim. E o outro é que assim, a NBA ela tem uma grande particularidade e que meio que transforma a comparação dela com a NFL, com a NHL, com a MLB muito complicada. Que a NBA é um produto muito mais global do que as outras ligas. Então, assim, né, a discussão sobre audiência é uma discussão americana, como você disse, é uma discussão dos Estados Unidos. No mundo, é, a NBA está em alta, né? E existem mercados que são maiores que os Estados Unidos, como a China. A China, em número de pessoas que têm interesse e consomem jogos da NBA, ela tem mais pessoas do que a população dos Estados Unidos. Então, é muito... assim, é uma visão... Como a gente espera dos Estados Unidos, é uma visão muito pro umbigo deles. É uma discussão do umbigo deles, assim, muito do umbigo deles. Agora, Gabriel, existe um problema, sim. Existe um problema porque, lógico, os Estados Unidos é o principal mercado, ele é o principal mercado em termos é o mercado mais importante para a NBA, porque a NBA está sediada ali, então ela tem que ser tratado como o mercado mais importante, e o mercado mais importante, existe um problema no mercado mais importante, existe um problema no coração dela, e que eu acho que, assim, a gente fica muito em sintomas. Eu acho que existe eu acho que o Dan Patrick, se não me engano, ele foi muito bem, ele matou muito bem para mim alguns dias qual é o problema. O problema é que, assim como acontece com partidos de esquerda no Brasil, ou o Partido Democrata nos Estados Unidos, a NBA está tá muito dissociada da sociedade americana em muitas coisas. Então, quando você pensa, por exemplo, que a NBA se estabeleceu como uma liga mais. E aí eu não quero fazer julgamento político de nada, mas se estabeleceu como a liga mais. Como que eu posso Liberal? dizer? Liberal dos Estados Unidos. Não, Progressista. progressista, melhor, exatamente, perfeita palavra. A liga mais progressista dos Estados Unidos. E você tem o Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos, você tem uma dissonância. Você tem claramente uma dissonância e você tem vários agentes da NBA que alguns falam com Steve Kerr, com Stephen Curry, com LeBron James, mas outros não falam, mas dão claros sinais de que estão do outro lado do espectro político. E eu acho que isso não mostra que um cara que vota no Trump não vai assistir NBA ou coisa assim. Ou vai Mas torcer mostra pelo uma Orlando Magic dissociação. por causa do Jonathan Isaac, né? Que é um dos poucos do Pronto. outro lado. Eu acho essa solução interessante, mas assim mostra uma dissonância da maior parte da sociedade americana com a NBA. A NBA, se você pensar nos últimos 15 anos, eu não sei dados dos outros esportes, mas é possível que a NBA tenha tido um maior boom em valor de salários de jogadores entre as grandes ligas. E, ao mesmo tempo, a liga em si discute load management, por exemplo, né, que é uma discussão muito complicada. Então, não cai bem para a NBA. O garotinho vai lá assistir o jogo, o Stephen Curry vai se poupar, tá lá sentado no banco, mas está sendo poupado, ele não tem lesão, só está sendo poupado ali, sentiu uma dorzinha e tal. Né? E esses caras são atletas que nos últimos 15 anos tiveram um boom extraordinário nos salários por causa do último acordo coletivo de trabalho e o último contrato da TV e desse agora. Né? A gente está pronto para ter um novo boom nos salários, né? Com a entrada do novo contrato da televisão no ano que vem. Que é um fator que ajuda a NBA a não repensar muito o que ela faz, porque já tem garantido os próximos 11 anos, né? Um contrato de 10 anos que começa a vigorar no que vem com a TV. Então ela não está muito preocupada, assim, não é urgente um repensar, digamos assim, das suas ações. Mas eu acho que tem muito de uma dissociação. Sabe o que a NFL tem que é muito importante, Gabriel? A NFL ela é queira a gente possa entender ou não, e provavelmente não entende a maior parte porque a gente está muito longe daquela realidade, mas a NFL é o esporte americano, é a liga americana. Ela transparece muito bem a pessoa média dos Estados Unidos, tudo que envolve a NFL. E a NBA meio que é o contrário disso.
A NBA meio que se colocou no espectro lá do outro lado. As elites das costas, isso, né? Que eles reclamam muito, né? É isso, entendeu? Eu acho que, então existe um problema, sim, mas eu acho que a gente fica debatendo muito, porque o jogo tá chato, e de fato tá. Eu assisto menos basquete hoje do que há anos atrás, porque eu acho o jogo desinteressante hoje. Eu acho que o estilo de jogo da NBA hoje em dia ao meu gosto, é mais desinteressante do que antes. Existe sim problema que é muito sério nos Estados Unidos, é o que a gente ouve, não é o que a gente vive, de acesso aos jogos. Está ficando cada vez mais difícil ter acesso aos jogos da NBA, mais caro nos Estados Unidos, o que ajuda nessa sensação de distanciamento. Os ingressos são caros, né? A temporada regular é maçante pelo número de jogos e tal, mas assim, eu acho que a grande questão que engloba tudo isso, Gabriel, é esse afastamento do público médio. E a NFL, nesse sentido, é campeã, porque você pensa em esporte nos Estados Unidos, você pensa na NFL e vai mais do que um esporte que eles gostam. É muito um reflexo do que é o americano, a NFL. Sim, né? E a gente pensa, né, que até o final ali dos anos 90, a principal estrela, Michael Jordan, que dizia que republicano também compra tênis, né? Então é um bom exemplo da diferença, né? E eu acho que, assim, é um ponto que acho que não muita gente vai tocar, porque sempre é um ponto sensível, né? Essa questão política. E eu concordo que tem muita gente nos Estados Unidos que torce o nariz por conta do ativismo que muitos jogadores têm, a forma como a liga aceitou e tal. É uma baita de uma hipocrisia? Porque esse mesmo público que se incomoda com isso aplaude quando o Donald Trump tá num jogo de futebol americano universitário, né? Ou quando o Donald Trump vai assistir uma luta no UFC, né? Então, nesse ponto, não tem problema a manifestação política pra eles nesse ponto, porque, por exemplo... Tá alinhado com o que eles querem, tá alinhado com o que eles acreditam. Exatamente, e você tem, por exemplo, na própria NFL, o Nick Bosa, ele tava com o boné do Trump na entrevista depois do jogo, né, e tal. Então, eu acho que é uma hipocrisia dizer, tem que tirar a política dos esportes e tal. Não, o que eles querem é que eles tirem o que é alinhado ao Partido Democrata, né? A NBA fica com uma imagem muito progressista e recebe muita crítica na bolha, por exemplo, por fazer campanha não pro Joe Biden, por fazer campanha para votar. Lógico, todo mundo sabe para quem eles votariam, mas a campanha deles era para fazer as pessoas votarem. Por que alguém vai estar ofendido com uma campanha para que todo mundo vote? Né? Porque teoricamente o voto jovem é o que eles estão tentando buscar, e o voto jovem normalmente é mais progressista. Exatamente. Então tem toda essa questão, né? E eu acho que é uma questão real, mas eu sinceramente eu acho que o pessoal que por esse motivo não assiste NBA já não assiste NBA, né? E aí já vira uma comemoração, uma celebração. E agora, assim, pontos mais objetivos, né? Acho que você citou um pouco. É mais fácil você consumir a NBA sem você, de fato, sentar pra assistir aos jogos, hoje em dia, né? Você no Twitter, você vê os principais lances, você indo pro trabalho, você escuta o podcast, espero que esteja escutando o podcast Claro do Esporte pra saber o que tá acontecendo na liga, você vê highlights e... É mais fácil, você sabe o que tá acontecendo na liga e de repente você assiste 3 jogos na semana. Se muito, 2 jogos na semana, 1 jogo na semana, mas você sabe o que tá acontecendo, porque tem uma mídia muito mais forte. Você tá lá no TikTok, tem um vídeo também, espero que você esteja assistindo o meu, né, de 1 minuto, falando sobre um assunto da liga, né, então é mais fácil você não assistir aos jogos. Mas volta àquilo que a gente falou, a gente tá tentando, as pessoas estão tentando medir a NBA de uma forma que era usada 10, 15 anos atrás, né, e mudou completamente, né. Comparado a ligas que são muito diferentes em escala global a ela. E aí, quando eu falo escala global, não quero dizer que ninguém assiste NFL no resto do mundo. Obviamente que isso seria uma idiotice da minha parte. A NFL fez jogo no Brasil e a NBA não faz há mais de uma década. Tem isso.
Mas, assim, é um esporte mais globalizado. Sim. Isso a gente concorda, né? Até porque, às vezes, a gente fala isso e a pessoa... E às vezes eu também vejo mal se falar isso. Eu encaro a mal, às vezes. Se eu tô num dia ruim, eu encaro a mal isso também. Uhum. Então é bom a gente esclarecer isso, né? A abrangência global do esporte, né? O futebol americano, como o próprio nome diz, né, Gabriel? O grande forte dele está no americano. O basquete ele é muito mais global que essas outras ligas, e essa também é uma questão que faz uma comparação ser meio errônea. Isso, e comparado a padrões de televisão, como você disse, que a noção do que é TV, do como se consome TV é muito diferente hoje em dia. Sim, e a NFL, por exemplo, nem chega perto do que a NBA é ao redor do mundo, né? E eu, como uma pessoa que cobre as duas ligas aqui do Brasil, eu posso te dizer que o público da NBA é pelo menos 10 vezes maior do que o público da NFL aqui no Brasil. E é um público grande a NFL, mas o público da NBA é muito maior. E acho que essa questão é justamente, a gente está discutindo um fenômeno nos Estados Unidos que eu acho que não está sendo medido muito bem. Mas ao mesmo tempo também, Ricardo, a gente sabe que a NBA vive de ciclos, né? E a NBA passou por um momento complicado pós Michael Jordan também, né? E engraçado que eu postei um vídeo sobre Jason Williams essa semana, né? Que é o White Chocolate e tal. Highlights incríveis, peladeira, tipo... Esse... tipo o Kerlon Foquinha, né? Da NBA, né? Mas aí eu vi um comentário falando, pô, Jason Williams, Allen Iverson, Kobe, Vince Carter... Isso que era a época da NBA, muito melhor do que hoje em dia. E, assim, objetivamente, não é nenhuma questão de opinião. O nível de talento da NBA hoje é muito maior do que o dos anos 2000. A NBA viveu uma crise nos anos 2000, início dos anos 2000, pós a aposentadoria do Michael Jordan, porque a liga tinha expandido muito, tinha criado novos times, o nível de talento era baixíssimo na liga. Os jogadores, mesmo com esse nível baixo, tinha jogador assinando contrato de 6 anos e não sei quantos milhões de dólares, e eram contratos que os times não conseguiam sair. A NBA teve que mudar regras para o jogo ficar mais legal de se assistir, porque a NBA passou por uma crise de verdade, né? E aí você tem o LeBron crescendo, você tem ali Shaq e Kobe, que são os principais nomes da NBA. O próprio Kobe nesse período passa pela questão do julgamento por estupro e tal, então é um cara que eu acho que é um dos maiores cases de relações públicas da história do mundo, não só da NBA, né? Porque é um cara que ele basicamente admite que estuprou a funcionária do hotel e depois vira a Mamba Mentality, que é o cara que é o exemplo de dedicação e tal, não sei o que. Então parabéns pra pessoa de relações públicas do Kobe, né? Porque conseguiu mudar a forma da... Mas enfim, aí você tem o Kobe da segunda metade da década de 2000, aí tem Kevin Durant entrando na liga, tem Stephen Curry entrando na liga, James Harden e tal. E aí você passa por uma década de 2010 de muito crescimento da NBA. Determinado ponto desse crescimento, desculpa se eu tô falando muito, é porque é uma época que eu acompanhava muito também, e é uma parte que eu me interesso também. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre transmissões esportivas, então é uma área que eu domino. Teve um determinado momento que a NBA estava nesse crescimento e a NFL estava no auge da crise, do processo de concussões, da situação do Kaepernick, que era aquele jogador que ajoelhou durante o hino e tal, do Ray Rice, que foi punido com uma suspensão de 4 jogos e depois vem um vídeo, mostra que ele deu um soco na esposa, que ela cai nocauteada, ele sai arrastando o corpo da mulher desacordado, e aí a NBA revê a NFL, revê. Então você tem todos esses problemas da NFL, e a NBA, no momento de muito crescimento, parecia que a NBA chegaria na NFL. Só que a NFL conseguiu corrigir o curso, conseguiu se estabilizar, tá maior do que nunca, e a NBA, eu acho que hoje vive um momento que as grandes estrelas continuam sendo Stephen Curry, LeBron e Kevin Durant. E eu não sei se você teve a mesma sensação que eu, Ricardo. Eu tava muito otimista sobre a Copa NBA. Mas vendo a forma como eu acho que o público não se importou tanto quanto essa final de ontem, me faz levar a crer que
a empolgação, a atenção no passado não era pela Copa NBA, era porque o LeBron tava na final da Copa NBA. E aí eu acho que é um erro da NBA. A NBA não conseguiu estabelecer um grupo de jovens jogadores para substituir esse trio das maiores estrelas da liga, porque a gente sabe que os Estados Unidos eles não vão abraçar o Jokic, não vão abraçar o Giannis, não vão abraçar o Luka. E aí você precisa de um cara que seja nascido nos Estados Unidos, né? Mas vai ser o Tatum, vai ser o Anthony Edwards, vai ser o Ja Morant, devia ser o Zion. E esses caras, seja por erro da NBA, seja por o público da NBA também não curtir muito, eles não conseguiram ser essa próxima geração de estrelas. E isso é uma coisa que assim, a gente fala, a NBA não conseguiu estabelecer, mas é algo tão abstrato, né? Você conseguir... Qual é o caminho para fazer isso? Não existe um caminho lógico para isso. Você depende da própria personalidade do jogador. Você tem o Anthony Edwards, por exemplo, que é um jogador que, teoricamente, ele personifica muito do que o americano quer ver no jogador. Aquela confiança extrema e tal, não tá indo, sabe? Também. Não é como se tivesse um frenesi pelo Anthony Edwards por aí. Até porque o homem tá... Infelizmente, ele virou um pouco... Quando a gente fala de jogadores que se transformam por causa do estado do jogo e não numa forma positiva, acho que o Anthony Edwards é um deles. Acho que estão quase 11 bolas por 3 por jogo. Eu acho que esse é um aspecto que, se você pegar o número de críticas que a NBA recebe, e o Adam Silver falou sobre isso antes da Copa NBA, né, sobre o estilo do jogo, né, como o jogo recebe muitas críticas pelo excesso de arremesso de 3 pontos. E aí você vê uma evolução, entre aspas, do Anthony Edwards nesse sentido, você já sabe que a coisa não está indo para um caminho que vai ajudar ele a se estabelecer como alguém que agrega a torcida ou que mobiliza as pessoas. Agora, eu acho que não tem fórmula de bolo para você pegar esses jogadores e transformar eles. É muito que o intangível ali, o momento da sociedade, o que a pessoa quer ver, a característica que ela quer em determinado jogador para o momento. É complicado. Eu concordo com você sobre a Copa da NBA. Eu acho que a Copa NBA, assim, eu acho que ajuda muito, Gabriel, se mudar de 2 pequenos detalhes, você conseguir uma data melhor, uma data que mobilize mais. Eu acho que é possível ali você fazer, talvez, no dia 30 de dezembro, por exemplo, quando você vai permitir que as pessoas se movimentem, mais viagem para ver seus times. Mas aí você compete com o futebol americano universitário, né? Que também é outra briga que não tem como vencer. Que é um problema, que é outro problema. Aí o problema é deles e não meu de encontrar a janela certa. Agora, e também, Gabriel, Las Vegas. Las Vegas é muito importante do ponto de vista econômico, mas sempre vai ter esse clima de convenção de empresa, de show, como se o jogo fosse competição do show da Celine Dion, do Siegfried and Roy lá fazendo o show dele, sabe? Aquela coisa bem americana de Las Vegas, sabe? Eu não gosto da atmosfera que Las Vegas impõe, por mais que entenda que, do ponto de vista mercadológico, é muito importante fazer em Las Vegas o que puder a NBA. Eu acho que funcionaria mais se houvesse uma rotatividade de cidades e talvez, sabe como? Com as cidades que estão querendo expansão. Leva para Seattle ano que vem a final da Copa da NBA. E em Seattle o pessoal tá louco para ter um time de basquete de novo. Eu acho que o clima, a atmosfera vai ser mais caloroso, e a partir do momento que seja mais caloroso, Gabriel, eu não sei se vai ter mais gente, se vai ter menos gente no ginásio e tal, vai parecer melhor. Vai parecer que tem um envolvimento melhor. Eu não gosto do clima de Las Vegas, embora quem trabalha com os numerários são eles e não eu. Então não é eu que tenho que gostar ou não. Mas eu acho que enquanto for feito em Las Vegas, e o time não for de Las Vegas, obviamente, né? Vai ter essa pegada aí de festa de fim de ano de empresa, ou o show da Cher, né? Aquele show do Elvis Presley em fim de carreira, né? Aquela coisa. Sabe? Mas é uma coisa pessoal minha. Agora, eu acho que a Copa da NBA, o grande trunfo dela, Gabriel, para ser sincero com você, e porque ela veio para ficar, é porque ela é muito pouco intromissiva em relação à temporada. Então, ela é muito inofensiva, mesmo pra gente que não goste. Mesmo que você não goste da Copa da NBA, ela faz tão pouca diferença no calendário, Gabriel, ela trabalha tão pouco, que, sabe?
valeu, né? Eu acho que tornaram os jogos um pouco mais divertidos. Eu só não sei se aumentaram o número de pessoas assistindo, né? Porque eu sinto que se eu tivesse aumentado com esse problema de audiência, a NBA estaria esfregando na nossa cara. Pô, a audiência da Copa NBA foi espetacular. E o fato deles não estarem fazendo isso já me leva a crer que não fez diferença nenhuma. Exatamente. Em termos de público, no ginásio, teve uma instabilidade as semifinais. As semifinais ficou... O primeiro jogo da semifinal teve mais gente, o segundo jogo da semifinal teve, 200 pessoas a menos no ginásio. Então, assim, em termos de público em Las Vegas, não mudou, a gente não sabe a final exatamente, mas as semifinais não mudou muita coisa. O que me leva a crer que isso é Las Vegas. E fazer a semifinal e as finais de Las Vegas é isso. Agora, o Adam Silver também toca em outro ponto importante. Falaram para ele, Gabriel, perguntaram para ele antes da final da Copa da NBA se não seria bom fazer as semifinais também nos ginásios dos times, né? Porque você teria uma atmosfera como da temporada regular, os jogos da classificação, das quartas de final mais quente. E aí você entra num problema de calendário, porque elas têm que ser numa data específica e você teria que fazer os 30 times reservarem seus ginásios naquela data específica e só 2 deles seriam usados. Então é um pouco complicado, a engenharia é um pouco complicada. Fazer a semifinal e a final em um campo neutro, digamos assim, é o caminho. Agora, eu me pergunto se realmente topa tudo por dinheiro aí, se vai para Las Vegas mesmo sempre, é o melhor caminho. Que é um outro ponto que também afasta a NBA do público. Quando você faz coisas assim, a Copa da NBA você leva para Las Vegas, semifinal e final, e não faz um esforço para fazer nos locais, os jogos, também é um jeito de você meio que perder uns pontinhos com o público, porque eu posto que o torcedor do Hawks adoraria ver em Atlanta a semifinal, por exemplo, contra o Milwaukee Bucks, ou a torcida de Milwaukee, né, já que são 2 times que o Atlanta especialmente está brigando por muito pouco nos últimos anos, né? Milwaukee foi campeão, mas desde então tem sido mais decepção. Então seria interessante talvez isso. Quando você leva para Las Vegas, que nem tem time da NBA, exatamente, você meio que afasta um pouquinho do público e você convida a torcida de convenção de empresa aí mesmo. Mas eu sinceramente acho que eu acho que eles estão querendo preparar Las Vegas para receber o time, né? Mas nunca vai ter uma torcida forte de um time de Las Vegas, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Raiders, Las Vegas Raiders da NFL, que é um time muito tradicional, e no estádio deles, mais da metade do torcedor todo jogo vai ter um jogo vai ter Green Bay Packers e Las Vegas Raiders, o torcedor de Green Bay pega o avião, vou passar o final de semana em Las Vegas e vou assistir um jogo da NFL, né? Então é basicamente isso, né? Então eu acho que a Copa NBA... Isso que eu ia perguntar pra você, realmente, porque eu sei que Las Vegas tem um time na NFL. Então eu ia te perguntar qual é a relação de Las Vegas com um time que a NBA fatalmente vai ter um lá. Mas pelo que você tá falando, não é pra me empolgar muito, não. A questão também é que o Raiders, eles têm muitos torcedores em Los Angeles, porque eles jogaram, se eu não me engano, até os anos 70, 80 em Los Angeles. E era um time muito forte lá em Los Angeles. E é muito próximo de Las Vegas, né? Então você tem uma torcida, mas a maior parte da torcida é de gente de fora da cidade e tal. E enfim, Las Vegas é uma cidade cheia de particularidades, né? E o último ponto, assim, essa questão das estrelas, não dá pra forçar. Como você falou, acho que vai acontecer, é um ciclo, a NBA início dos anos 70, final dos anos 70 também não estava numa boa posição. Não. E aí entra o Magic Johnson e o Larry Bird e mudam completamente a liga de patamar. No final dos anos 70 ela estava muito associada ao uso de drogas. Muitos jogadores usavam drogas. Era um momento muito ruim da NBA. As finais da NBA não passavam ao vivo na TV dos Estados Unidos. Sim, exatamente. Magic Johnson e Larry Bird, eles chegam e mudam um pouco a imagem por serem caras também que nunca tiveram remotamente proximidade com esse universo de drogas e tal, e nos anos 70, final dos anos 70, a NBA estava muito associada a isso. Muitos jogadores tinham esse problema, astros, inclusive, da liga, tinham problemas de drogas. Sim, então, aí, como a gente citou, né, início dos anos 2000, pós Michael Jordan também e tal, então, acho que vai ser um processo, tem uma esperança, assim, pelo amor de Deus, não é o que eu acho que deveria acontecer. Mas a gente viu
a próxima primeira escolha geral do draft da NBA é o Cooper Flagg. E o Cooper Flagg tem algo que vai atrair mais o público do sul dos Estados Unidos, essas regiões aí que reclamam, porque ele é branco. E, assim, é óbvio que eu acho um absurdo a pessoa não gostar do Anthony Edwards, meio que de forma inconsciente, porque ele não é branco. Porque ele é um personagem muito, assim, ele fala besteira de vez em quando? Fala. Ele é imaturo muitas vezes? É. Mas ele é um jogador extremamente divertido de se acompanhar. Só que ainda tem essa barreira, né? E a mesma forma como a Caitlin Clark na WNBA, ela gera muita polêmica, é uma jogadora incrível. Mas tem uma parte do público que gosta da Caitlin Clark muito mais do que a das outras jogadoras da WNBA, porque eles não conseguiam se identificar com os jogadores e não gostavam inconscientemente de jogadoras da WNBA, porque a maioria eram jogadoras negras, eram jogadoras, enfim, que eles não... que eles inconscientemente, mesmo que você perguntar pra ele, ele não vai conseguir falar, mas ele tem uma resistência por causa disso, né? Quem é a rival, entre aspas, que se criou da Caitlin Clark? É a Angel Reese. Sim. Né, que é uma jogadora negra. É. Então, assim, infelizmente, Gabriel, a gente falar isso, mas é um reflexo da sociedade americana. Sim. Né, que é muito, que essa questão está muito atrasada e reflete muito menos do que a nossa. Mas é isso. A gente não tá aqui, americana. A gente não tá validando, a gente tá falando o que é a realidade. Exatamente. Exatamente. É um absurdo e concordo, os Estados Unidos ainda tem muito, o Brasil tem muito também, né, os Estados Unidos tem suas particularidades, o Brasil tem suas particularidades, mas eu não duvido chegar no ano que vem o Cooper Flagg, que ele vai ser um bom jogador na NBA, quão bom, tem várias variáveis, né, mas eu acho que ele tem tudo pra ser uma estrela, e eu não tô dizendo que ele vai ser o Larry Bird nos anos 80, né, que, enfim, era um jogador branco que muita gente começou a acompanhar porque ele é um jogador branco e não gostava, e os caras não acompanhavam uma liga que era majoritariamente formada por jogadores negros, né? Mas é um cara também que pode ser esse próximo cara. Assim como o Tatum, eu acho que ele é uma estrela, né? Só que ele não... Assim, você não vai ter uma discussão, o Tatum é o melhor jogador da NBA? Não é o melhor jogador da NBA, né? E é complicado, tudo muito complicado. Tem um problema sério que é Boston. Boston como cidade de esportes, ela tem um revanchismo, muitos lugares tem um revanchismo muito grande, especialmente com a NBA, sendo na NBA o maior vencedor da NBA, tem um revanchismo muito grande em relação a Boston, de outros times, de outros locais. Eu acho que isso não joga a favor de Jason Tatum, acho que ele recebe um hate maior até do que vários outros astros da liga, porque ele é de Boston. Sim. Isso é engraçado. É outra coisa que é muito mais o americano poderia explicar do que eu. É outro ponto que não faz sentido nenhum pro público fora. Não faz. Porque, mesmo torcedor do Lakers, assim, você não tem a rivalidade, o torcedor do Knicks, não tem a rivalidade de Nova York e Boston, Los Angeles Boston, né? Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho discutindo esse assunto. E a última pergunta que eu faço, Ricardo, eu acho que a gente passou por muitos pontos complicados, né? E eu tento falar a realidade pro meu público. Eu não vou fingir, a gente não vai fingir as coisas. De 0 a 10, o quão preocupado... Assim, a gente não deveria estar preocupado porque, não é dinheiro do nosso bolso que tá caindo. Assim, eu e você, talvez indiretamente, né? Muito indiretamente, mas o público não tem que se preocupar porque são, 30 bilionários que talvez ganhem um pouco menos de dinheiro, né? Então não é preocupante. Mas, do ponto de vista da NBA, numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que isso é um motivo para preocupação? Eu vou partir no número mais fácil para mim, eu diria 5. Eu acho que assim, a NBA teria um problema muito maior em mão se ela não tivesse um contrato assinado, porque nem começou a vigorar ainda de direitos de transmissão. Acho que a noção de audiência ela é muito, muito complicada de ser medida hoje em dia. A NBA ela tem um trabalho internacional muito forte que meio que mitiga um pouco o enfraquecimento dela nos Estados Unidos. É um problema, precisa ser visto. A gente está falando de muita coisa intangíveis, mas há coisas tangíveis também que pesam nisso. O jogo precisa ser... Eles precisam repensar um pouco
o jogo, eventos relacionados à NBA, All-Star Game, por exemplo, a própria Copa da NBA, eles vão de a horrível, né? A Copa da NBA é qualquer coisa, o play-in é ok, o All-Star Game é simplesmente uma piada de mau gosto hoje em dia da NBA, mas existem muitos fatores aí que eu acho que ajudam a NBA a, por enquanto, não repensar nada do que ela está fazendo. Especialmente esse contrato aí assinado, o dinheiro está garantido, está no bolso. Para romper um contrato desse, né, Gabriel? Provavelmente quem comprou teria que pagar ainda mais do que estaria pagando até agora e teria que pagar no ato, eventualmente. Então, é um contrato que não vai ser quebrado. Então, acho que assim, isso especificamente abaixa muito o nível de urgência da NBA para pensar nisso. Mas é algo que ela tem que monitorar, obviamente. Uhum. Eu diria ali 5, 6. Eu acho que isso tudo está sendo muito mais usado como tática de medo pelas pessoas que já não gostam da NBA, né? E foi o público que a gente citou que não gosta da NBA por conta do ativismo de muitos jogadores abraçado pela liga. Eu acho que é muito mais isso do que, de fato, uma questão radical que a NBA tenha que dar um giro de 180 graus, né? Eu não lembro qual jogador que tá entrevistando. A gente tava na beira do precipício e a gente deu um passo à frente, né? Um passo à frente, né? A gente não tá nesse ponto deu uma ainda. guinada de 360 graus, exatamente, né? Não tá nesse ponto, mas... E assim, daqui a 10 anos, né? Não tem como prever como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos, né? Mas mesmo com todas essas questões, você ainda tem Amazon Prime, Netflix, Apple TV, que mesmo que os canais de televisão comecem a pensar, não sei se vale a pena esse investimento, a gente já tá ruim das pernas aqui. E tem essas 3 empresas que têm dinheiro infinito que vão querer colocar. A Netflix pagou muito dinheiro pra NFL pra ter 2 jogos na rodada de Natal, né? O Prime paga um dinheirão pra ter jogos da NBA, né? Então, o dinheiro ainda tá lá, né? Claro que se você ficar 10 anos de perdas, aí você vai começar a pensar se daqui a 10 anos essa renovação vai ser por menos que agora. Mas eu não sinto que tá nesse ponto ainda, porque eu acho que ainda tem muito dinheiro. Muito... esses... O próprio YouTube também. Ainda tem esses streamings que ainda não conseguiram, porque os canais de televisão têm um lugar na mesa e eles não levantaram, né? Porque é a única coisa que ainda dá dinheiro pra eles, mas ainda tem gente querendo sentar nessa mesa e eu não acho que é motivo pra preocupação. Eles todos disseram sim, mas a NBA não perguntou nada. Exatamente. É mais ou menos por aí, mas é bem isso. A gente vê pelos direitos de transmissão aqui dos jogos de campeonato brasileiro, como tá. A gente fala aí que futebol tá perdendo muita audiência na TV também. Tem uma fila de gente querendo transmitir os streamings em especial, querendo entrar nessa dança. E eu acho que faz muito sentido nos Estados Unidos o pessoal ficar revoltado, Gabriel, porque a relação deles com os jogos é diferente da nossa. A gente sempre teve que pagar para assistir os jogos, ou TV a cabo, né, ou agora o streaming. Eles não, eles tinham uma TV de graça, e agora eles têm que pagar, agora eles vai ter que ir mais para o streaming, ou para TVs locais, TV a cabo, mais jogos tão fechados, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Então é óbvio que eles vão chiar, assim como a gente vai chiar se a gente tivesse menos jogos também liberados do Campeonato Brasileiro, por exemplo, na TV aberta. Ao invés de 2 por semana, na quarta e no domingo, se eu escolhesse 1. Todo mundo ia chiar, por mais que a audiência não seja lá essas coisas também. Hoje em dia esteja caindo. Mas isso também pesa nos Estados Unidos. É uma relação diferente do que a gente. A gente sempre teve que pagar para ver os jogos, né, Gabriel? Sim. Era na TV a cabo. Teve alguns espasmos de transmissão na TV aberta, especialmente na Band, mas geralmente a gente teve que pagar para assistir a NBA e continua tendo que pagar para isso. Sigam o Ricardo Stabolito lá no Jumper, Stabolito Jumper. Sigam o Jumper Brasil nas redes sociais, principal site brasileiro na cobertura da NBA. Ricardo, muito obrigado pela participação. Espero que o pessoal tenha gostado da nossa discussão sobre direitos televisivos, geopolítica, preconceito racial dos Estados Unidos e questões também, disputas entre democratas e republicanos nos Estados Unidos.
Acho que foi um programa que a gente passou por tudo. E eu acho que a gente passou pelos assuntos que a gente deveria passar mesmo, sem medo. E, enfim, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço sempre. Um abraço para todo mundo que acompanha Cara dos Esportes. E por conta e risco sua. Me chamou, tô aqui. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta na próxima semana. Provavelmente, eu falei sobre isso no último episódio. Eu imagino que nas 2 próximas semanas, Natal e Ano Novo, a gente vai ter um episódio de NBA e um episódio de NFL, além do episódio pós-rodada de NFL, porque eu sou filho de Deus, eu mereço uma folguinha também, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai ter podcast dia 23, dia 26, dia 30 e dia 2. Não vai ter no dia 24 e dia 25. Talvez, em vez de 26 e dia 2, talvez seja 27 e dia 3. Mas vai ter esses episódios, porque é aquilo, né? Pra ter episódio dia 26, eu tenho que gravar no dia 25, né? E aí é foda, né? E mesma coisa, pra ter episódio no dia 2, eu tenho que gravar no dia 1º, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não vai ter o Gabriel meia-noite estourando fogos e passando o jogo de futebol americano universitário na TV. Isso não corre o risco do Gabriel estar nessa situação, né? Assistindo, provavelmente eu estarei, né? Assistindo sim, mas gravando aí já é outra história, né? Mas muito obrigado. Eu vou quando bater o martelo no meu calendário, eu vou postar no Twitter, no Instagram e tal, e vocês vão saber. Então um grande abraço a todos. Tchau.